Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a família e vamos para mais um pós-jogo, dessa vez LDU 2, Flamengo 3. O jogo aconteceu no estádio Casablanca, em Quito, no Equador, com uma altitude de 2.850 metros. O Flamengo já havia encarado a LDU em 2019, na época, 2 anos atrás, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, mas encarou na fase de grupos. O jogo na Casablanca, o Flamengo perdeu por 2-1. No Maracanã, o Flamengo venceu por 3-1 e depois fez a história escrita na Libertadores. Gabriel foi o grande nome do jogo na noite dessa terça-feira. Além de 2 gols, o centroavante rubro-negro deu uma assistência, chegou a 16 gols com a camisa do Flamengo na Libertadores, se igualando ao Zico. O Galinho tem também 16 gols com o Flamengo na Liberta, se igualou ao maior artilheiro do Flamengo na Libertadores. Além de tudo, Gabriel nessa Libertadores de 2021, não só nessa, mas no ano de 2021, já que tivemos Libertadores em janeiro e fevereiro também, Gabriel chegou ao 5º gol. É o líder em número de gols, é o líder em número de finalizações ao gol, que são 15, e também é o líder em finalização ao alvo, que são 8. Isso mostra a eficiência do Gabriel, que desde que chegou no Flamengo vem sendo super decisivo. O Flamengo muito melhor que a LDU no primeiro tempo, o primeiro tempo atípico do Flamengo até então, porque a gente está acostumado a ver o time da casa, o time que atua na altitude, ser melhor do que o adversário, que muitas das vezes é brasileiro. E dessa vez aconteceu ao contrário. O Flamengo parecia que estava no cenário da LDU, e a LDU no cenário do Flamengo. Se inverteu ali os papéis no primeiro tempo principalmente, porque o segundo tempo voltou ao normal. Um primeiro tempo atípico para o Flamengo foi muito superior à LDU, fez 1-0 aos 4, 5 minutos do primeiro tempo, depois de um belo passe do Everton Ribeiro, o Gabriel deslocou o goleiro. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo pressionando, poderia fazer mais que 2, mas chegou ao segundo gol depois de uma bela jogada, João Gomes de letra, o Arrascaeta fazendo corta-luz, a bola chegou ao Bruno Henrique e depois de 7 jogos sem balançar as redes, Bruno Henrique volta fazendo o gol dele. O Flamengo foi para o intervalo com 2-0 no placar, uns 3 pontos praticamente garantidos nesse terceiro jogo pela fase de grupos, o grupo G da Libertadores. E o Flamengo já sabia, até então, até no momento do jogo, que o Vélez Sarsfield, que encarou o Unión La Calera fora de casa, havia vencido por 2-0 e com isso chegou aos primeiros 3 pontos, ali ficando um pontinho atrás apenas da LDU. O Flamengo com essa terceira vitória fez história na Libertadores também. É a primeira vez que o Flamengo vence os 3 primeiros jogos na história da competição. O Flamengo soma os primeiros 9 pontos e com isso já encaminha a sua ida às oitavas de final. Se vencer o próximo jogo, a 4ª rodada da Libertadores, o Flamengo consegue então voltar às oitavas de final da Libertadores com 2 rodadas de antecedência. Lembrando que esse mês de maio ainda termina a fase de grupos da Libertadores, então o Flamengo tem muitos jogos um atrás do outro, quarta, domingo direto. Então tirar aí 2 jogos para poder o Rogério Ceni testar o elenco também é importante, já que o Flamengo pode já estar classificado na próxima rodada da Libertadores. Eu havia falado do Gabriel, o Flamengo jogou nos últimos 21 jogos pela Libertadores, o Flamengo tem apenas 3 derrotas, e as 3 derrotas desses últimos 21 jogos aconteceram no Equador. Para a gente ver aí o fator altitude fazendo diferença na vida do Flamengo e na vida de muitos brasileiros. No jogo do sábado, pelo Campeonato Equatoriano, o técnico da LDU, Pablo Repeto, ele poupou alguns jogadores aí essenciais da equipe visando esse jogo de terça-feira contra o Flamengo, E ele poupou justamente o centroavante, o Borja, que atuou no Flamengo em 2010, mas a torcida rubro-negra não gosta nem de lembrar, porque foi uma passagem terrível do Borja no futebol do Rio de Janeiro. Em 7 jogos, nenhum gol, ele saiu, depois rodou aí o mundo todo até chegar na LDU, no auge dos seus 33 anos. O Borja fez o gol aí, a lei do ex se provando mais uma vez
na noite dessa terça-feira, o Borja chegou a 42 gols com a camisa da LDU em 92 jogos. Na verdade, foram 43 gols contando com o gol dessa terça. Então isso mostra como o Borja tem sido esse artilheiro que a LDU precisava, contando com esse faro de gol aí do centroavante. Com esses gols do Borja, aí fazendo o 43º gol em 92 jogos com a camisa da LDU, desde que ele chegou em 2019, ele era reserva na LDU, depois foi conseguindo retomar a posição de titular e aí virou titular absoluto do time de Quito. O Borja vem sendo o principal nome. Na rodada passada da Libertadores contra o Vélez Sarsfield, também jogando no estádio Casablanca, o Borja fez 2 gols na vitória por 3-1 da LDU. Está sendo essencial mesmo para a campanha da LDU na Libertadores. E também Libertadores passada, quando a LDU passou, estava no grupo do São Paulo e na ocasião conseguiu chegar às oitavas. A LDU ainda é segunda nesse grupo G com 4 pontos, 5 atrás do Flamengo. O Flamengo praticamente classificado depois de 3 vitórias seguidas nessa fase de grupos. E é bom a gente ressaltar, além de tudo, o Everton Ribeiro no primeiro tempo foi muito bem, né? Todos os jogadores do Flamengo foram muito bem no primeiro tempo. Acho que exceto ali o Isla, que foi mal durante os 90 minutos. Tiveram outros jogadores também, como o Ilharão, que também foi muito mal, né, durante boa parte do jogo. Mas no primeiro tempo, o João Gomes foi muito bem, Everton Ribeiro, o Gabriel, Bruno Henrique, Arrascaeta. O Flamengo teve o conjunto todo atuando muito bem mesmo. Mas no segundo tempo parecia que as coisas mudaram. Parecia não. É certo que as coisas mudaram e tudo fez diferença na segunda etapa. O Flamengo voltou para o segundo tempo, já achando que o resultado estava garantido, os 3 pontos garantidos, vendo que a LDU estava morta no primeiro tempo, 3 chutes ao gol, a LDU não tinha acertado o gol. No segundo tempo a LDU chutou 14 vezes para mostrar como que o técnico aí da LDU, o Pablo Repetto, com as modificações que ele fez no início do segundo tempo, colocando Munhoz, colocando Amarília e também o Ayala, fez com que o time da LDU ganhasse um corpo a mais e fosse para cima do Flamengo, mesmo com o revés aí parcial de 2-0. Ele conseguiu chegar ao primeiro gol rapidamente com o Borja, comprovando mais uma vez a lei do ex na noite dessa terça, e depois conseguiu aí descontar, conseguiu empatar em falhas defensivas do Flamengo. O Ilharão falhou ali praticamente nos 2 gols, Bruno Viana falhou em um dos gols também, e o Flamengo sofrendo muito pelo lado direito. O Isla muito apagado, o pior do Flamengo disparado, não conseguia marcar ninguém, não tinha fôlego para nada. Além de jogar na altitude, né, que o fôlego já vai embora rapidamente, pro Isla foi embora assim desde quando ele entrou em campo. Realmente muito apagado o lateral direito do Flamengo. Mas como eu disse, o segundo tempo as coisas mudaram, se inverteram. Um primeiro tempo em que o Flamengo parecia o mandante, o segundo tempo o Flamengo realmente era o visitante na partida, né? Realmente mostrou aí que a LDU estava muito à frente desse quesito de altitude, porque a gente sabe que o time do Flamengo é muito mais forte do que o time equatoriano, mas o Flamengo sofreu muito. As substituições feitas pelo técnico da LDU fez com que o time equatoriano mudasse o cenário da partida, conseguiu empatar rapidamente, quase virou o jogo, né? O Flamengo também teve um desconforto, Diego Alves machucou, aí entrou o Hugo, né, no segundo tempo, e o Hugo também nos 2 únicos chutes ao gol, ele acabou sofrendo, né? Na verdade, 2 únicos chutes não, as 2 únicas cabeçadas, né? Em 17 chutes ao gol da LDU durante todo o jogo, 14 delas, né, foram no segundo tempo. Apenas 2 chutes teve direção certa do gol do Hugo. E nesses 2 chutes, 2 gols da LDU, então 100%, né, de aproveitamento nessas bolas que chegaram ao gol do Hugo. O goleirão do Flamengo foi infeliz nos lances, mas enfim, quem prejudicou mais foi a zaga. O Ilharão falhou nos 2 gols, Bruno Viana também falhou em um dos gols, o Isla muito apagado, como eu disse, né, o pior do time, e o Gabriel se igualando ao Zico a 16 gols na história do Flamengo, né, pela Libertadores, igual o número do Galinho, do Zico, que também tem 16.
realmente uma história escrita do Gabriel, 2 gols em uma final de Libertadores. Realmente o Gabriel fazendo a diferença no time do Flamengo, fazendo história. E como eu disse, dos 20 pênaltis cobrados, 19 convertidos, 1 no travessão, sendo que 17 ele apenas deslocou o goleiro. Botou um goleiro para o lado, bola para o outro. Isso mostra a eficiência e mostra que o cara sabe mesmo converter, sabe mesmo bater um pênalti. Não treme em momento decisivo e mostrou na noite dessa terça de novo que não treme. 80 minutos, LDU bem melhor no jogo no segundo tempo, isso porque o Rogério Ceni deixou também a desejar, demorou para modificar. Foi modificar o Flamengo no final da partida, como sempre, e o Flamengo sofrendo, e o Rogério deixando o Isla em campo, deixando alguns jogadores que não estavam contribuindo ainda, permanecendo em campo. Botou o René no segundo tempo, né? E o René também aí se machucou no finalzinho do jogo, tentando um pique, depois num contra-ataque acionado aí pelo Bruno Henrique. O René não aguentou o tranco e realmente o Rogério aí fez umas modificações meio loucas, né? De costume. E o Flamengo quase aí sofreu mais. Poderia ter perdido o jogo só pelo segundo tempo. Mas o pênalti achado pelo Arrascaeta e o Gabriel batendo com extrema frieza, com extrema tranquilidade, né? Conseguiu fazer com que o Flamengo vencesse o terceiro jogo seguido. Pela primeira vez na história da Libertadores, o Flamengo vence os 3 primeiros jogos da fase de grupos. O Flamengo mesmo avassalador nesse começo de Libertadores. Um primeiro tempo atípico, nem a torcida, né, tava sabendo o que estava acontecendo, né? Porque estava vendo um Flamengo muito incisivo, um Flamengo marcando bem, um Flamengo que não estava marcando sob pressão, né? Essa marcação sob pressão fez com que o Flamengo perdesse em Quito mesmo para o Independiente Del Valle por 5-0 na Libertadores passada, na fase de grupos, quando era comandada, né, pelo Domenech Torrent, a equipe do Flamengo, e agora comandada pelo Rogério Ceni. O Rogério também fez umas modificações ruins que quase comprometeram o resultado final, mas o Flamengo conseguiu sair de Quito com os 3 pontos. E, como eu disse, 21 jogos o Flamengo teve na Libertadores, nos últimos 21 jogos, apenas 3 derrotas do Flamengo e essas 3 todas no Equador, para mostrar mesmo que a altitude faz muita diferença em um jogo de Libertadores, em qualquer jogo de futebol. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Eu só peço a você que se inscreva no canal, que deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com a sua família. E vamos que vamos, porque vão ter muitas novidades nesse canal aqui. Muito obrigado pela sua presença novamente e até mais. Tchau, tchau!